Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. A verdade sobre a contratação de Lucas Paquetá. Muito se falou no dia de hoje e olha, quantas informações desencontradas. Que loucura! As pessoas se baseiam no que está saindo lá na imprensa inglesa e trazem para cá como se fosse uma verdade absoluta. Você quer saber a verdade? A gente consegue apurar com pessoas que estão lá, envolvidas na negociação. Então fica ligado aqui até o final do vídeo para você poder saber todos os detalhes e que pé está. Só posso adiantar o seguinte: diretoria do Flamengo, comissão técnica, jogador, empresário, todos estão extremamente confiantes no desfecho favorável. Nós vamos explicar o porquê ainda essa situação não destravou e o que é normal. Quem acompanhou a gente desde o início, um canal que não está iludindo o torcedor, falando a verdade, porque a gente tem realmente informações precisas em relação a esse caso. O procurador do jogador, desde o primeiro momento, dizia: é uma situação difícil, não é simples. Enquanto tinha gente dizendo por aí que o West aceitou a proposta do Flamengo, o outro dizendo que uma série de falácias, de coisas absurdas, e que a gente ouvia e era justamente o oposto. Os caras queriam ficar com ele até lá o meio do ano, queriam um valor superior. Então, tudo está se ajustando. O Paquetá fazendo a parte dele e o Flamengo também. Nós vamos explicar para vocês aqui, neste vídeo, todos os detalhes da negociação e que está todo mundo cada dia mais empolgado em ter o Lucas Paquetá. Ao contrário do que foi falado hoje, parece que... Enfim, calma, torcedor, calma, porque o melhor está por vir. Nós vamos rodar a vinheta. Enquanto a vinheta roda, olha, você quer a contratação do Paquetá no Mengão? Então você tem a obrigação de colocar aí Paquetá no Mengão. Geral, a hashtag Paquetá no Mengão aí nos comentários, todo mundo. E não esquece de deixar o like. Vocês veem, todas as informações que a gente traz são informações que batem no final. O interesse do Flamengo pelo Paquetá e do Paquetá vir para o Flamengo, nós fomos o primeiro a trazer aqui antes da final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras. Confirmamos depois, após a final. E depois todo mundo ironizou, disse que era mentira, que não sei o quê. Agora todo mundo só comenta isso, porque é o jogador que o Flamengo quer. E nós vamos explicar o porquê. Mete o dedo no like. Nós vamos rodar a vinheta. Enquanto a vinheta roda, dedo no like, Paquetá no Mengão. Vamos lá, galera. Galera, a gente vê, primeiro, muitas informações desencontradas e as pessoas hoje, né, não procuram apurar e pegam uma informação que sai na imprensa inglesa por um portal, um site que as pessoas talvez não saibam nem tão a procedência assim, e divulgam aqui como se fosse uma verdade absoluta. A notícia que estourou hoje é de que o West Ham negou a proposta do Flamengo. Nós fizemos um vídeo ontem, vocês veem que tudo bate, sempre bate as nossas informações. Vocês sabem disso, quem acompanha sabe. Fizemos um vídeo ontem à noite dizendo: amanhã, dia D, amanhã teremos uma resposta sobre a contratação do Paquetá. E quem acompanhou o vídeo, nós explicamos. Não é que eles vão dizer sim ou não. Eles podem pedir, e era o mais provável que acontecesse, um ajuste ou outro. O West Ham aceita vender, quer vender, já sabe que o jogador não jogará mais lá. E claro que é aquela história. Tem um clube muito interessado e um jogador querendo demais sair. Do outro lado, um clube tranquilo, não precisa tanto assim de dinheiro e que vai negociando. Então, gente, é uma contratação que todas elas demoraram. Pensa aí agora, qual foi a grande contratação do Flamengo de jogador de ponta que foi rápida? Não tem, cara. Lembram do Arrascaeta? Demorou muito para se concretizar, muito. O cara teve que fugir, ir para Uruguai, dizer que não treina mais no Cruzeiro e tal. Tem que ter calma, paciência. O Bruno Henrique,
O Marcos Braz chegou a vir a público dizendo, a público, desistimos oficialmente da contratação do Bruno Henrique. 2 dias depois estava anunciando o Bruno Henrique. Gabigol, a mesma coisa. O empréstimo depois foi uma loucura para poder comprar o jogador, contratar em definitivo. O Flamengo não conseguia chegar aos valores que o clube na época pedia. Então, assim, não adianta. É sempre complicado. Você consegue contratar jogadores mais velhos. Por exemplo, término de contrato. Você pega o Jorginho, negocia com ele e traz. Até o Felipe Luiz, na época, como foi término de contrato, foi difícil, cara. Então faz parte, não adianta espernear. Porque a gente vê o torcedor do Flamengo, não aguento mais essa novela, desiste e vai para outro. Desistir e ir para outro, você vai começar do zero da mesma maneira. Você não consegue tirar um jogador com facilidade do mercado europeu em meio de temporada. Por uma questão muito simples. Eles vão ter dificuldade de contratar também. Então, assim, é muito difícil. O Almada e tal. Cara, o Almada só deve sair do Atlético de Madrid no meio do ano. O Arias, John Arias, a gente já recebeu informações de que o jogador está repensando a situação de voltar ao Brasil. Ele quer esperar o meio do ano porque ele entende que quer ainda pode ter mercado para ele na Europa, que ele pode tentar um outro clube. Talvez não na Premier League, mas na Europa. Ele quer seguir na Europa. E se não houver nenhum tipo de oferta para ele, aí sim o retorno para o Brasil. Mas sabe aquele jogador? Olha, eu quero isso aqui. Quero tudo, menos o Flamengo. O Flamengo, se não tiver nada, se eu não conseguir nada, eu vou para o Flamengo. Peraí, o Paquetá é o contrário, gente. É totalmente o oposto. O cara negou uma proposta da Arábia para ganhar 10 vezes mais do que ele vai ganhar no Flamengo, 5 vezes mais do que ele ganha no West Ham. Ele negou uma proposta do Tottenham com salário exorbitante. O West Ham ficou bravo porque era uma proposta de 50 milhões de libras, o que dá quase 54 milhões de euros. E negou agora, tem um mês. Ele falou, não saio. Eu só saio se for pro Flamengo. Então o West Ham falou, calma aí. Acabei de ter uma proposta agora de 50 milhões de libras. O jogador não quis ir. Eu vou aceitar uma de 40? Então, cara, são ajustes que são necessários. E foi isso que acabamos de falar com uma pessoa, o representante do jogador que está lá na Inglaterra, participando ativamente da negociação, e que disse pra gente, não houve de imediato, olha, a oferta recusada. Não, o West Ham devolveu ao Flamengo dizendo que precisa de ajustes. E cada vez mais o Flamengo ficou otimista, porque o Flamengo já espera que esses ajustes aconteçam. Né? O West Ham já tem hoje a convicção de que não vai conseguir segurar o jogador até o meio do ano, como eles querem. Então, pouco a pouco, eles já vão abrindo mão de algumas coisas. Os que eles queriam vender agora, mas só liberar no meio do ano. Já viram que não vai conseguir primeiro, porque o Flamengo já foi taxativo e disse que não vai acontecer isso. E o próprio Paquetá conversou com o treinador, está fazendo lá o papel dele, né? Alegando dores nas costas e tal. Mas claro que tem muito da questão mental. Ele está jogando com a parte mental do clube e dizendo que não tem cabeça para treinar, para jogar, e o treinador já o liberou. O treinador entende, compreende perfeitamente. Olha o que esse cara passou no ano passado, gente. O cara extremamente comprometido e quer o Flamengo. E o porquê que o Flamengo quer tanto o Paquetá? O Flamengo tem a possibilidade de a saída do Alan, que deve sair e deixar o clube. Tem o Everton Araújo, que o Flamengo entende que é um jogador que... Por isso que ele está jogando. Sendo titular em jogos grandes, agora de Campeonato Carioca, porque o Flamengo quer negociá-lo no meio do ano, que é a grande janela da Europa. E o Flamengo tem o Saúl, que só deve voltar a jogar lá para abril ou maio. Então precisa de um jogador que atue no meio-campo em mais de uma posição. Poxa, mas tem o Jorginho, Arrascaeta e tal. Gente, Jorginho e Arrascaeta são jogadores que não aguentam uma sequência de jogos. Sequência de jogos não dá para os dois, vai estourar os jogadores. Então precisa, e o Paquetá faz todas aquelas funções no meio-campo. E esse é o entendimento da comissão técnica
e da diretoria do clube. Não tem ninguém hoje. A diretoria do Flamengo, ela praticamente, não vou dizer que abandonou outras negociações, mas ela está totalmente focada nessa contratação que não está longe. É mentira dizer que o West Ham negou a segunda proposta do Flamengo e não vai vender, e só vai vender no meio do ano e tal. Nada disso. As negociações continuam. E quem nos acompanha aqui sabe, a gente sempre disse para vocês, aqui ninguém engana o torcedor. Todo mundo pensando que na sexta-feira da semana passada fosse ter uma reunião que ia definir. A gente falou, não vai definir nada. A gente fala direto com o representante do jogador que disse, essa reunião vai definir o valor. Vai definir se libera e quem o West Ham pode contratar para substituí-lo. Mas, na minha opinião, a gente não sabe o que está na cabeça dos caras, mas na minha opinião, e ninguém melhor do que ele para poder dizer isso, porque, né, contato com o jogador é direto, é uma pessoa muito próxima do jogador, acho que ninguém é mais próximo do que ele. Essa situação, essa negociação, ela vai se estender. Ela não vai terminar logo. E a gente tem que entender também, fazendo o nosso lado, que nenhum jogador de ponta o Flamengo conseguiu contratar de uma hora para outra. Todas essas contratações foram contratações demoradas, contratações que demandaram tempo. Então, é isso. A coisa, segundo essa pessoa, acabei de falar com ela, estava demorando um pouquinho para gravar um vídeo, porque a gente estava conversando e passou que a coisa caminha de uma maneira muito positiva para um desfecho positivo. Agora, tem que ter paciência. Não pode ser como o BAP queria num primeiro momento, vou colocar como data limite e tal, não vai resolver. É pior, tem que ter calma, paciência. E as coisas, se Deus quiser, vão dar super certo. A gente vai estar sempre aqui a postos para poder trazer informações para vocês. Uma das coisas que, vou confessar, aconteceu comigo no último final de semana, e por isso eu fiquei um pouco sumido no último final de semana, sábado, domingo, né? O Rio de Janeiro, cara, tá uma esculhambação, essa que é a verdade. A violência está chegando em lugares que não chegavam anteriormente. Isso preocupa demais. Vocês sabem que familiares do Paquetá e o jogador moram, né? Aqui, onde eu moro, no meu condomínio, onde praticamente a região em torno todo sempre foi muito policiada, muito segura, e passei por um drama de um assalto bem traumático. Levaram meu carro, levaram vários pertences, praticamente tudo. Praticamente não, tudo que estava no carro. Chegaram a arrancar com o carro com meu filho dentro, que está bem traumatizado, então eu tive que dar uma atenção para ele, por isso final de semana não fiz vídeo, segunda-feira também não, e fiquei um período sem fazer. E assim, a gente está um pouco traumatizado sim, né? E eu conversei, inclusive, no dia que esse representante do Paquetá ia viajar, conversei com ele sobre isso, né? Falei, caramba, fui assaltado e tal. Ele falou, cara, por isso que eu quero muito o jogador aqui, né? Eu quero muito que venha para cá, enfim. Mas o Rio de Janeiro tá dessa maneira, entendeu? Então é complicado. Eu também fico com medo, repenso uma série de fatores e tudo. Então, assim, o cara tá querendo passar por cima de tudo isso para poder vir jogar no Flamengo. E detalhe, eu vou confessar aqui para vocês, isso é uma vergonha o que acontece no Rio de Janeiro. Acharam meu carro, acharam o carro batido, eu fui tirar o carro no depósito e me cobraram R$300 a retirada. Quer dizer, tu é roubado e você é roubado 2 vezes. Tu é roubado pelos bandidos, tu é roubado pelo Estado. Isso é uma vergonha. Mas, enfim, dos males o menor, tá todo mundo bem. Eu, minha esposa, meu filho, que ficou bem traumatizado, inclusive, né, sentou do lado dos bandidos, os caras seguraram ele e a gente conseguiu tirar ele pela cabeça. Minha esposa puxou. E quem tá sabendo aí, alguns mandaram mensagem, eu agradeço a solidariedade. Enfim, vamos botar aí Paquetá no Mengão e entender o esforço que a gente está fazendo para poder gravar para vocês, porque não tá fácil não, gente. A gente não tem feito live,
por conta disso, complicado, passando por um momento delicado e dando uma prioridade para a família. Mas mete o dedo no like aí, inscreva-se no nosso canal se você quiser saber informações de primeira sobre a possibilidade grande de contratação de Lucas Paquetá. Deixa o like, inscreva-se no canal Família da Nação e coloca aí Paquetá no Mengão nos comentários. Tchau, tchau.